Mas eu quero só comentar algumas coisas antes mesmo de entrar no assunto. Vocês devem saber que a nossa Bíblia, ela é cheia de capítulos com um número bem grande, né, o capítulo, e versículos com um número bem pequeno. Sabem disso? Esses capítulos e esses versículos não foram inspirados por Deus. Foram homens que pegaram a Bíblia e disseram: ficaria mais fácil se a gente dividisse por capítulos e versículos, aí quando tivéssemos que pregar ou procurar, ficaria bem mais fácil. E realmente fica mais fácil. Além disso, em meio a alguns capítulos tem subtítulos, ou no início de alguns capítulos tem subtítulos. Mas também não foram inspirados por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero falar para vocês hoje a respeito de um assunto que é o Espírito Santo dentro do casamento, mas no texto que nós vamos abrir tem um subtítulo que parece que separa um assunto do outro onde não deveria separar. Eu vou dar um exemplo para vocês antes de entrar em Efésios, tá? Lá no livro de Isaías, para vocês terem uma ideia. Dê uma olhada comigo o que diz Isaías 52, do versículo 13 até o 15. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Daí diz assim no versículo 14: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. O aspecto de Jesus Cristo, isso é Isaías, falando de Jesus antes de Jesus nascer. Quando ele tinha tomado aquela surra, o aspecto dele ficou desfigurado mais do que qualquer outro ser humano. Tu já viu algum ser humano desfigurado, que sofreu um acidente? O de Jesus foi o de mais do que qualquer outro. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Aí no versículo 15 diz o seguinte: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, eles verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. E aí começa um outro capítulo, o capítulo 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo. Você sabe o que é um renovo? Quem sabe o que é um renovo aqui? Pouca gente. Renovo é quando tu corta uma árvore e deixa só um toco. Sabe aquele toco da altura boa de sentar assim para tomar um chimarrão? E depois de alguns anos, ou depois de algum tempo, tu percebe que está nascendo um broto assim pelo lado ou pelo outro. Isso é um renovo. E está falando de Jesus aqui. Ele foi subindo como um renovo perante Deus. E como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Nós olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 13: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, falando de Jesus, ele era um homem de dores e que sabe o significado de padecer, de sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. O que quer dizer isso, pastor? E como um de quem os homens escondem o rosto. Tu já passou por alguma situação com o teu filho, assim, um filhinho de 5 anos ou de 9 anos, onde tu vê uma cena horrível, de repente um acidente de motocicleta e a polícia vem, tira o capacete da pessoa e o rosto está todo transfigurado, sangrando, muitas vezes pedaços de corpo para fora, assim, a ponto de tu pegar teu filho e esconder o rosto dele no teu colo, assim. Imagina isso. Ou tu mesmo vê aquela situação, aquela cena tão horrível, e tu escondeu o rosto e dizer: eu não consigo olhar para isso. Esse era o aspecto de Jesus. Quando ele passava com a cruz, pelo Calvário, ele já tinha sido espancado, ele já tinha sido açoitado 40 vezes com um chicote romano, aquele que tem 8 pontas que tira pedaços da carne,
8 pontas com ferro ou com osso na ponta, que vai arrancando pedaços da carne quando gruda. Ele já tinha sido cuspido no rosto. Ele já tinha colocado uma venda nos olhos dele e colocado uma coroa de espinho e batiam com pedaços de pau naquela coroa de espinho e dizia: ué, tu não é profeta só porque tu está com os olhos vendados? Diz quem foi que te bateu. Foi o João, foi o Paulo, foi o Pedro? Quem foi que te bateu? Tu é profeta, tu tem que adivinhar. E continuava batendo nele. E aí ele foi passando pelo Calvário dessa maneira. Os homens, eles não aguentavam olhar para a aparência de Jesus. E aí no versículo 4, o profeta diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Mas nós achávamos que aquele desfile, aquela parada ali, aquela coisa passando ali, era porque aquele cara merecia. Aquele cara que estava carregando aquela cruz, que estava desfigurado, ele estava pagando o preço de algo que ele fez. Deus é que estava oprimindo ele. Era isso que nós achávamos. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas nós o reputávamos por o quê? Aflito, ferido de Deus e oprimido. Era essa a reputação que nós tínhamos dele. Que ele era mais um marginal passando ali naquela avenida, carregando a cruz para ser pregado lá em cima do morro, junto com outros 2 ladrões. Mais um oprimido de Deus. Mas o versículo 5 diz: mas na verdade ele não era ferido de Deus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Traspassado significa passar de um lado para o outro. Sabe aquele prego que passou de um lado para o outro? Só que quando Isaías escreveu isso, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, a pena de morte não era por cruz. A cruz foi uma invenção romana. A pena de morte era por apedrejamento. Mas o profeta já viu isso 700 anos antes, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, o que aconteceu com ele, em primeiro lugar, foi para tirar os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Diga: as minhas transgressões e as minhas iniquidades foram levadas por Jesus. Mas não só isso, a obra da cruz foi mais completa, porque diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, não somente perdoou os pecados, mas muitas pessoas hoje não têm paz. Emocionalmente, em sua alma, nos seus sentimentos, eles têm raiva, eles têm ira, eles têm sentimentos de ódio, eles não têm condições de ter um relacionamento com outras pessoas por muito tempo, porque eles não têm paz. Mas a Bíblia diz que lá na cruz, o castigo que eu tinha que levar para poder ter paz, ele levou. Então são 2 coisas que ele já conquistou na cruz: o perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, e também ele pagou o castigo por mim, para que eu possa ter paz. Diga: eu posso ter paz. Sabe, amados, Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. E depois ainda tem mais coisas que ele fez por nós. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Sabe o que significa pisaduras? Hoje não se usa mais, mas eu me lembro que quando eu era pequeno, se eu caía um tombo ou me machucava, eu dizia: mãe, eu me pisei aqui. Já falou assim? Eu me pisei, ao invés de me machuquei, a gente dizia: eu me pisei aqui. Então, pelas feridas dele, Pedro diz, pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. 3 coisas ele conquistou na cruz por nós. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas,
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E tudo isso que eu falei para vocês foi só para dizer para vocês que eu achava na minha cabeça que esse texto aqui de Isaías tinha que começar o capítulo 53 aqui, onde fala que ele ficou desfigurado, e não ter esse intervalo e depois começar o capítulo 53 de Isaías. Tudo isso para falar isso para vocês, mas também para pregar sobre a salvação e a obra da cruz. Amém? Porque eu quero aproveitar esse texto no final do culto. Agora nós vamos para Efésios capítulo 5. Eu vou ler todo o texto, sem parar e sem explicar, porque senão não vai dar tempo. E aí depois eu vou explicar aquilo que eu vou explicar nessa noite, que vai ser a parte das mulheres. E a minha esposa, no próximo culto, não domingo que vem nós temos um evento, que é o evento do Joade. E eu quero pedir, a igreja está lotada hoje. Eu quero pedir, é do Joade, eu não vou. Por favor, amados, venham, porque o teu filho, teu sobrinho, teu neto vai precisar desse ministério. Porque o mundo aí fora está perdido. Então venham e colaborem com esse grupo do Joade. Eu peço a gentileza para vocês, porque lá fora está impossível. Então, se você não apoiar o Joade, amanhã ou depois seu filho vai estar lá no posto de gasolina, utilizando drogas, e você vai te perguntar, poxa, por que eu não dei força quando me pediram? Então, quero todos vocês que estão aqui, façam um esforço dobrado para estarem aqui domingo que vem. Amém? E daí no outro domingo a pastora vai falar sobre o papel do homem no casamento. Hoje eu vou falar do papel da mulher. Mulheres, arrastem seus maridos no dia 7, tá? Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 21 termina assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí eu terminei o último culto, e ainda expliquei para vocês assim, o maior exemplo que eu tenho de sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo, está no Expedição Divina, quando eu coloco o Litz, ou quando eu coloco o Vlad, ou daqui a alguns dias vou colocar os outros Master Trainers, eu acho que a Camila já é Master, ou a Abel, ou qualquer um outro, todos nós, inclusive os pastores, pastor Samir, pastora Lídia, pastor Fernando, temos que nos submeter àquele que está liderando. Só que daí depois desse texto, se tu tiver tua Bíblia, abre aí em Efésios 5, vai ter um intervalo. Vai ter um danado do intervalo. E parece que interrompe. Vai falar de outra coisa. Mas Paulo continua falando sobre como ser cheio do Espírito Santo. Ele começa no versículo 18 dizendo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de Espírito. Como? Primeiro lugar, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças, sempre agradecendo a Deus. Quer ser cheio de Espírito? Agradece a Deus por tudo, ok? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí continuaria, versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, o versículo 25 eu nem vou ler. Tá? Eu vou deixar para minha esposa, porque do 25 em diante é com ela. Então, deixa eu passar um monte de versículo para frente aqui. 32, 33, aí. Tá?
Então, vamos ver se eu consigo trabalhar com vocês só 3 versículos. Só que antes de falar para vocês sobre esses 3 versículos, versículos 22, 23 e 24, eu quero dizer para vocês que para as mulheres são só 3 versículos. Para o homem, são 9 versículos. É o 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Então eu pergunto para vocês, quem tem a tarefa mais difícil? Somos nós, os homens. E nós temos que honrar a camisa. Amém? Então eu vou voltar para o texto inicial ali onde diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." E no estudo que nós estamos fazendo, a gente chegou até aí. E agora, eu quero que vocês esqueçam daquele intervalo, porque Paulo, ele nos dá 4 orientações básicas para que nós sejamos cheios do Espírito Santo até esse ponto. Primeira orientação, ok? Ele vai falar lá no versículo 19, depois ele vai dar no versículo 20, e depois 2 no 20, eu acho, e 1 no 21. No versículo 19, ele diz assim: como ser cheio do Espírito Santo? Leiam para mim. Falando entre vós com salmos. Depois no versículo 20. Não, ainda no 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora sim, agora vem no versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, a 4ª dica, até o ponto que a gente chegou no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é aqui que eu sou contra esse subtítulo que tem aí. Porque nós tínhamos que continuar a leitura. Se não dá a entender que o apóstolo Paulo terminou de falar sobre estarmos cheios do Espírito Santo. E agora ele vai entrar num outro assunto. Mas ele não terminou. Ele continua falando no mesmo bloco sobre como ser cheio do Espírito Santo, só que agora é no nosso lar. É dentro de casa. Só que com esse subtítulo, nós somos levados a pensar que Paulo está falando agora só do relacionamento entre marido e mulher. Mas Paulo não está começando um assunto novo. Não, ele está continuando. Então, como o versículo 21 termina dizendo isso que a gente acabou de ler, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e o versículo 22 explica como é que a mulher casada vai fazer isto, ser cheia do Espírito Santo, dentro do seu lar. E aqui a gente está considerando um lar cristão, diga, um lar cristão. É lógico, é óbvio, ok? Como então que a mulher vai fazer para poder ser cheia do Espírito Santo dentro do lar cristão? Essa parte eu gosto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então Paulo vinha dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E agora ele está falando para as mulheres dentro do casamento: mulheres, sejam submissas a seu próprio marido. Então o versículo 22 está na sequência. Paulo ainda está explicando de que maneira nós podemos atrair o Espírito Santo para dentro da nossa casa. Ou seja, a ordem, porque é um verbo no imperativo, enchei-vos do Espírito Santo, que exige que nos sujeitemos uns aos outros, é cumprida pela esposa quando ela sujeita ao seu marido. E a mesma ordem de sermos cheios do Espírito Santo é cumprida pelo marido, só essa parte eu vou falar, quando o marido ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso vou deixar para minha esposa. Portanto, nós ainda estamos na continuação daquela ordem. Enchei-vos do Espírito Santo, que agora vai ter efeito na família.
E como eu estou falando em família, vai começar pelo casamento. Diga, família começa pelo casamento. Depois vai vir a parte dos filhos. Nós vamos estudar isso também. Então, o que vai ser dito aqui com relação à mulher estar sujeita ao marido e o marido amar a esposa, está completamente ligado, amados, à questão de estarmos cheios do Espírito Santo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E isso pode ser, amados, o resultado de estar cheio do Espírito. Como assim, pastor? Me explica. Como assim o resultado de estar cheio do Espírito? Ou seja, uma mulher cheia do Espírito Santo vai facilmente se sujeitar ao seu marido. É um resultado. E um marido cheio do Espírito Santo vai amar a sua esposa de forma sacrificial, a ponto de abrir mão de algumas coisas para dar a ela aquilo que ela precisa, como Cristo amou a igreja. Então, pode ser o resultado. A moça era solteira e ela já vinha cheia do Espírito Santo. O rapaz era solteiro e já estava cheio do Espírito Santo. Entraram no casamento cheios do Espírito Santo, não tiveram dificuldade de se adaptar a essa norma, de se adaptar a essa lei, de se adaptar a esse mandamento. Ou, ao invés de resultado, de estar cheio do Espírito Santo, pode ser uma condição para poder estar cheio ou cheia do Espírito Santo. Como assim condição? Em outras palavras, você não estava cheio de Espírito Santo, você entrou na igreja já casado, já estava com um monte de problema no casamento, foi por isso que veio para a igreja. E agora, como é que eu posso fazer então para ser cheio do Espírito Santo? A condição é: mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Aprendam a respeitar o seu marido. E a condição para nós, os maridos, vai ser falado quando a minha esposa pregar. Então não importa, amados, em sua vida como funcionou, se foi como resultado, se tu já era um crente na tua juventude, participava do grupo de jovens e entrou no casamento cheio do Espírito Santo, e a tua esposa também, e aí vocês dois simplesmente nem perceberam que o Espírito Santo já entrou junto no relacionamento, e vocês já estão vivendo uma vida na plenitude do Espírito, amém. Ou se tu perceber, não, nós não estamos funcionando dessa maneira, tem que passar a funcionar. Quando você compreender que a condição para que você seja cheio ou cheia do Espírito Santo, é necessário fazer o que Paulo ensina nos versículos que nós lemos. Independentemente se é resultado ou condição, nós não podemos, preste atenção, nós não podemos separar a espiritualidade do nosso casamento. Se eu quiser dizer assim, não, a minha vida espiritual é uma coisa e o meu casamento é outra, tu está completamente errado. Não tem como separar a espiritualidade do casamento. As duas coisas estão ligadas intimamente. Aquilo que você é no seu casamento vai afetar tua vida espiritual tremendamente. E isso eu te digo com toda certeza. Tu não pode chegar para mim e dizer assim, eu no meu casamento, pastor, as coisas estão bem complicadas, mas o meu relacionamento com Deus, pastor, está cada vez melhor, minha fé, minha vida com Jesus, está tudo muito bem. Não tem como. Não adianta vir me contar essa história. Ou está funcionando no teu casamento as coisas para que a tua vida espiritual funcione, porque se no teu casamento não está funcionando, a tua vida espiritual ela vai ladeira abaixo. Então, se não vai bem no casamento, não vai bem com Deus. Pode ter certeza disso. Amém, amados? As duas coisas estão intimamente ligadas. Por sinal, estão muito ligadas, como nós lemos aqui no texto. Precisamos compreender que o homem tem necessidade de submissão também.
Porque no versículo 21 diz: sede submissos uns aos outros. Por isso é ótimo a gente ler a Bíblia dentro do contexto, não perder nenhum versículo, porque assim a gente não pode fugir de assuntos que a gente não gosta. Porque quando lemos a passagem no contexto, percebemos que não é só a mulher que deve se submeter, mas o marido também tem que se submeter através do amor sacrificial, do amor incondicional. Então, nesse sentido, um se submete ao outro no casamento. A mulher dedica primariamente a sua submissão e o marido se dedica primariamente a amar a sua esposa. Ele tem que amar primeiro, inclusive. Porque se o marido amar primeiro, a mulher não vai ter dificuldade nenhuma em se submeter a ele. E ao fazer isso, os dois estão cumprindo aquilo que está escrito no versículo 21, que a gente já cansou de ler. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E por que eu estou enfatizando tanto? Porque a maioria das pessoas, quando leem essa passagem, só conseguem ver a submissão por parte da mulher. Mas não é assim. O marido deve se sujeitar à sua esposa através de um amor incondicional, amando a sua mulher, amando a sua esposa, do mesmo modo como Jesus Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. E infelizmente minha esposa, eu tinha já esse versículo aqui: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como que o marido se sujeita à sua esposa? Praticando o amor sacrificial. Vou repetir. Como que eu, homem, me sujeito à minha esposa? Digam comigo: praticando o amor sacrificial. Amém? Muitas vezes abrindo mão daquilo que eu desejo para poder dar à minha esposa aquilo que ela deseja. Quando ela quis fazer faculdade, eu abri mão de algumas coisas para poder dar a ela a faculdade. Depois disso, ela entrou no embalo que não parou mais. Ela quis fazer depois pós-graduação e agora quer estar fazendo mestrado. E eu estou esperando, morrendo para mim mesmo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ler o que diz no versículo 22 ou 24. O papel da esposa. O que é que ela precisa fazer? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em algumas coisas, submissas ao seu marido. É assim que está escrito? Em algumas coisas? É difícil, né, mulheres? É difícil, né? Não, fala a verdade. Já, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Aí depois vem, sejam em tudo. Ah! Que culto maravilhoso, meu Deus do céu. Sejam em tudo submissas ao seu marido. Não, olha, eu podia parar por aqui, já orar e abençoar vocês. Agora, como é que a esposa se submete ao seu marido? Como é que ela cumpre o que está nesse versículo? O que está no versículo 21, de se sujeitar um ao outro. A resposta está no versículo 22. Como que tu vai ter que... Como que vocês sujeitariam ao Senhor Jesus? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Como? Qual exemplo? Qual a referência, pastor? Como ao Senhor. Meu Deus. Na sociedade em que nós vivemos hoje, muitos vão achar isso um absurdo. Um absurdo estar falando isso no púlpito de uma igreja. Até aqui dentro, alguns de vocês devem estar pensando, isso é loucura. Será que a tradução está certa do grego para o português? Está correta, pastor?
E a resposta é sim, a tradução está correta. Eu fui procurar. E a palavra no grego é hipotasso, que significa literalmente colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Outras traduções válidas que poderiam estar no texto: subordinar-se, obedecer, respeitar, acatar. Veja que não fala em amar o marido. O nosso coração não precisa dessas coisinhas. Mulher precisa ouvir todo dia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. O marido diz: mas eu já falei no dia do nosso casamento lá. Eu falei: eu te amo. Não tá bom? Não. Tem que lembrar todo dia. Então, qualquer uma dessas palavras que vocês estão vendo aí poderia estar no texto. Então, o problema não é a tradução. O problema é que, em pleno 2019, agora que as mulheres estão se empoderando, o pastor vem trazer um texto destes, duro de se engolir. É o que a Bíblia está falando. Então, amadas irmãs, vocês podem estar encontrando problemas com o conceito de acatar, obedecer, respeitar. E esse conceito algumas irmãs não querem aceitar. Estão dentro da igreja e não querem aceitar. Mas nesse caso não é culpa da tradução. A tradução está corretíssima. No grego diz exatamente: a mulher, ela deve submeter-se. Em português fica fácil de compreender. Sub significa debaixo. Sub significa debaixo. E meter-se significa meter-se. Então, meter-se debaixo da autoridade do seu marido. Diga comigo: as mulheres, meter-me debaixo. Vamos lá, todas as mulheres comigo. Meter-me debaixo. É a Bíblia. Meter-me debaixo. Vamos lá, mulheres. 1, 2, 3. Meter-me debaixo. Colocar-se, tá bom, debaixo. Eu vou ter que vir aqui no dia da tua pregação. Virou bagunça o culto. Vocês viram? 3 versículos. Como fazer, pastor, para isso funcionasse já no culto? Olha só o que está acontecendo em pleno culto. A própria mulher do pastor se levantou. Olha só, olha só. Como fazer para isso funcionar? O apóstolo Paulo vai dar 2 comparações e um limite. Ok? 2 comparações e um limite. Vamos lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Então, a primeira comparação, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A primeira comparação está aí no versículo 22. Vocês têm que ser submissas aos maridos, como vocês são submissas ao Senhor. Então, para ajudar as mulheres a compreenderem o que significa ser submissa, o apóstolo Paulo diz a elas o seguinte: vocês devem ser submissas aos vossos maridos do mesmo jeito que vocês são submissas ao Senhor Jesus. Eu sei que ficou pior de engolir. Eu sei que está cada vez pior o troço para as mulheres aqui, mas vai mudar, calma. Porque a parte do marido é mais difícil. Essa é a comparação que o apóstolo Paulo está fazendo, não sou eu. Sejam submissas como ao Senhor. Você tem que se submeter ao seu marido da mesma maneira que você se submete ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos pegar alguns pontos de comparação. A submissão da mulher crente ao Senhor Jesus, em primeiro lugar, é uma submissão
Diga comigo, voluntária. Sim ou não? Se você é crente e você se decidiu entregar tua vida a Jesus, submeter ao Senhor Jesus, foi uma decisão tua, foi uma decisão voluntária. Amém? Então, se você se submete voluntariamente ao Senhor Jesus, e você tem que se submeter ao seu marido da mesma forma que você se submete ao Senhor Jesus, você tem que se submeter ao seu marido voluntariamente. Amém? Por que a mulher faz isso? Por que ela se submete voluntariamente ao Senhor Jesus? Ela faz isso porque ama ao Senhor Jesus. Ela faz isso porque reconhece que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Ela reconhece que o Senhor Jesus é autoridade sobre sua vida. E, portanto, a mulher cristã se submete com alegria. É algo que não é difícil, é algo que vem lá do seu coração. Ela faz isso espontaneamente, quando ela se submete ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma como ela se submete a Cristo, ela deve se submeter ao seu marido. Mas para isso, para ela fazer essa submissão voluntária, essa submissão prazerosa, com alegria, como parte da sua devoção a Jesus Cristo, como parte da sua vida de fé no que diz a palavra, o marido vai ter que começar a agir como Jesus agiu. A mulher, ela vai ter que usar da sua fé ao se submeter ao marido. Porque a comparação que é colocada aqui é exatamente esta. Ela deve se submeter ao seu marido como ela se submete ao Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira comparação que o apóstolo Paulo coloca aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A segunda comparação está no versículo 24. É uma submissão igual à da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, da mesma forma que a igreja tem que obedecer às leis de Cristo, está submissa a Cristo, a mulher deve estar submissa ao seu marido. Como é que a igreja está submissa a Cristo, pastor? A igreja procura compreender a palavra de Cristo, ela procura compreender qual que é a vontade do Senhor Jesus Cristo, e ela cumpre o querer e a vontade de Cristo, com alegria, com dedicação, com canção, adoração, que nós fizemos agora, com empenho, não resmungando, não se revoltando, mas voluntariamente, procurando agradar ao Senhor Jesus. É assim que a igreja se submete ao Senhor Jesus. E é dessa forma que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Por isso, você moça que não é casada ainda, você mocinha jovem que deseja se casar, escolha alguém que você olhe e diz, vai ser fácil eu me submeter a esse gajo, a esse varão, tá? Você que tem chance agora. Agora nós vamos ver o limite. Eu disse que existiam duas condições, né, duas comparações. Uma, ele comparou, sejam submissas ao seu marido como vocês são submissas ao Senhor Jesus. E a outra comparação é, sejam submissas como a igreja é submissa ao Senhor Jesus. Mas eu falei que também tinha um limite, que nós vamos encontrar no finalzinho do versículo 4. Qual que é o limite? Tem que ser submissa em tudo ao seu marido. Este é o limite. Bah, pastor, daí já é demais. Achei que ia ter um verdadeiro limite, mas a submissão é em tudo. Está escrito na palavra. Se vocês quiserem riscar a palavra, aí é com vocês. Agora, quando o apóstolo Paulo está escrevendo isto para os casais, ele está escrevendo para casais cristãos, amados. Um casamento onde o marido não vai impor à sua esposa nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Paulo não está aqui pensando em um marido imoral, em um marido impuro, em um marido infiel, violento, um marido ímpio. Nesse caso, a mulher está desobrigada. Aqui está o limite. Por quê?
Lembrem-se que a primeira comparação foi que a esposa deve ser submissa ao marido, assim como ela é submissa a Cristo. Se aquilo que o marido orienta, se aquilo que o marido quer, se aquilo que o marido deseja, ou até pressiona para ter, não está de acordo com Cristo, a mulher está, diga comigo, desobrigada. Todas vocês, mulheres, digam, agora vocês falaram, né? Eu fiquei cuidando para ver. Submeter-se, ninguém abriu a boca. Desobrigada, ganhar medalha olímpica. Por quê, pastor? Por que é desobrigada? Porque a primeira obrigação da mulher é com o Senhor Jesus Cristo. A primeira obrigação do crente, não só da mulher, do marido também, é com o Senhor Jesus Cristo. Se a consciência da mulher está dizendo que Cristo não permite aquilo, ela não vai fazer e ela está desobrigada de fazer, ponto final. Então a consciência da mulher cristã precisa estar ligada a Jesus Cristo. Se o marido quiser obrigá-la a fazer alguma coisa contrária à palavra de Deus ou à sua própria consciência, essa passagem de estar submissa ao marido não pode ser aplicada. Então, eu já li isso tudo, né? Se aquilo que o marido orienta, quer, deseja ou até pressiona não está de acordo com Cristo, a mulher está desobrigada. Este é, diga comigo, o limite. Ser submissa em tudo que estiver de acordo com a palavra de Cristo em sua vida. Vamos ler de novo? Vamos lá, mulheres, comigo. Ser submissa em tudo que estiver de acordo com a palavra de Cristo em sua vida. Amém? Está começando a ficar um pouquinho melhor para vocês o culto, mulheres? Portanto, se o seu marido lhe pedir alguma coisa que claramente, lendo a palavra de Deus, você percebe que Jesus Cristo não lhe pediria, você não tem obrigação de obedecer. A mulher cristã deve obediência em primeiro lugar ao Senhor Jesus. Mas, enquanto o marido está guiando o casamento, liderando o casamento, dentro daquilo que Cristo faria, é dever da mulher sujeitar-se ao seu marido. Não adianta vir com desculpas, ok? Enquanto o marido está guiando o casamento, liderando o casamento, dentro daquilo que Jesus Cristo faria, é dever sim da mulher sujeitar-se ao seu marido. Seguir a orientação com alegria, voluntariamente, como parte daquela devoção que ela tem ao Senhor Jesus Cristo. E qual é a razão pela qual o apóstolo Paulo pede para que a mulher cristã faça isso? Nós vamos encontrar isso no versículo 23, onde diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A razão pela qual a esposa tem que se submeter ao marido é porque o marido é o cabeça. Diga, os homens, digam comigo, o marido é o cabeça. Nós temos que compreender uma coisa, amados. Depois do casamento, nós viramos um só. Diga comigo, um só. Um só corpo. Uma só criatura. Agora diga comigo assim, uma só criatura com duas cabeças é um monstro. Ok? Uma só criatura com duas cabeças é um monstro. Então Deus, Ele delegou ao marido essa função. E essa palavra cabeça significa autoridade. Isso não significa que o marido é melhor, que o marido é maior. Tampouco que o marido tenha uma posição mais elevada do que a mulher. Nada disso. Significa simplesmente que quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus deu a eles funções diferentes.
sem que isso significasse que aquele que lidera é maior do que aquele que é liderado. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades constituídas. E a palavra sujeitar lá em Romanos é a mesma que nós encontramos aqui nesse texto, onde Paulo manda a mulher se sujeitar ao seu marido. Vamos ler Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades instituídas, constituídas, que é o governo, ou a pessoa que ocupa aquela função de governante, pode ser o prefeito, pode ser o deputado, pode ser o senador, o governador, etc. Essa pessoa não é maior nem melhor do que nós. E aqui no Brasil nós sabemos muito bem que eles não são melhores do que nós, na maioria das vezes, sim ou não? Mas é a função, é o cargo de autoridade que foi dado a eles. Então, esse cargo, ou essa função de autoridade, nós temos que respeitar. Se nós chegarmos hoje na sala do prefeito, nós temos que respeitar o prefeito, por causa do cargo, não importa quem seja ele, pelo cargo de prefeito. A Bíblia nos manda fazer isso. Então, quando a Bíblia diz que a mulher deve se sujeitar ao marido porque o marido é o cabeça, não quer dizer que o marido é melhor ou maior ou tem uma posição mais elevada. Quer dizer simplesmente que ele tem a função de liderar, a função de guiar o lar, guiar a família, e que a sua esposa é a sua ajudadora, que vai com ele alegremente e voluntariamente. E deixa eu dizer mais, decidindo juntos, conversando sempre que possível, antes de tomar qualquer decisão, tem que ser tomada em acordo entre o marido e a esposa. Só que durante o casamento vai ter sempre um momento em que não vai dar mais para esperar, onde os dois não estão concordando, e o tempo vai se esgotando, e vai ter que ser batido o martelo. E aí é nesse momento que a palavra do homem vai prevalecer. Se ele é um homem que anda segundo os princípios de Deus, como já foi dito. Mas isso são ocasiões raras, amados. Na maioria das vezes dá para sentar com a esposa e conversar. O que tu acha? Vamos trocar de carro esse ano? Vamos dar uma segurada? Vamos economizar aqui para pagar essas contas aqui? O que tu acha? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Na maioria das vezes dá para conversar. Agora, surgiu algo inesperado, de última hora, e o tempo está acabando, e tem que ser batido o martelo, ou compra ou não compra, ou vende ou não vende, ou faz ou não faz, ou aceita esse emprego ou não aceita, e aí os dois estão ali batendo. A mulher tem que abrir mão e confiar no Senhor Jesus, amém? Confiar no Senhor Jesus. Sara fez isso, e Deus protegeu ela. Mesmo que a decisão do marido estava errada. O faraó pegou ela para a esposa, porque Abraão combinou de mentir que ela era irmã dele. E o que aconteceu? Na hora que o faraó foi tocar em Sara, Deus disse, não. Deus protegeu ela. Amém? Mas ela estava debaixo dos princípios de Deus. Então, durante um casamento, vai acontecer situações onde o marido vai ter que bater o martelo. Mas eu quero te dizer, marido, na hora que tu bateu o martelo, a responsabilidade do resultado daquilo que acontecer é tua. Única e exclusivamente tua, se você não conseguiu entrar em acordo com a tua esposa. Amém? Compreenderam bem? Não, porque eu sou marido, então eu bati o martelo, bateu. A responsabilidade é tua. Tá? Depois não adianta jogar na mulher. A mulher sábia vai compreender isso, esse princípio bíblico. Então, qual que é a razão pela qual a mulher deve ser submissa ao seu marido? É porque o marido é o cabeça da mulher.
Nós vemos isso lá na criação, quando Deus tirou do homem a costela de Adão para criar a mulher. E aqui nesse texto a gente já leu no versículo 24. E a comparação que Paulo faz no versículo 23 entre Cristo e a igreja. Ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Por que Paulo está fazendo essa comparação entre o relacionamento da esposa com o marido, com o relacionamento que existe entre Cristo e a sua igreja? Porque o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o salvador da igreja. Ele é o provedor da igreja. Jesus Cristo é aquele que guia a igreja. Jesus Cristo é aquele que abençoa a igreja. E o que o marido tem que fazer? A mesma coisa. O marido tem que ser o provedor da casa. O provedor principal, pelo menos, porque hoje a nossa sociedade exige que as mulheres trabalhem. Na época de Jesus Cristo, a mulher não trabalhava. Praticamente era só o marido que trabalhava. Então ele tinha que prover. Ele tinha que guiar a sua família. Ele era o que abençoava os seus filhos e a sua esposa. Sara chamava Abraão de seu senhor, só para vocês terem uma ideia. Então, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, assim também nós, os maridos, somos o cabeça da mulher dentro de um casamento cristão. Então, Paulo conclui com o versículo 24 dizendo: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, mulheres, vocês precisam de oração, sabedoria e discernimento. Não são poucos os problemas causados no casamento porque a mulher não compreende o seu papel. Eu sei de ir aconselhar, eu sei de ouvir falar de mulheres que não se submetem, estão na igreja todo final de semana, mas já não tem relacionamento nenhum com o marido. Praticamente é oi, tchau, já estão dormindo em quartos separados. Eu, ultimamente, estou dormindo em quartos separados, tanto levar cotovelaço da minha mulher, por causa do meu ronco. Agora eu adquiri uma máquina. Estou tentando me adaptar a ela. É brabo. Esse dia ela gravou o ronco. Rapaz, eu não acreditei. Deve ter sido um dos meus cachorros. Só pode ser. E me mandou pelo WhatsApp ainda. Eu disse, uma mensagem de áudio da minha mulher. Que isso? Tu roncando. As mulheres precisam de oração e sabedoria e discernimento. Ok? Estou falando sério com vocês, mulheres. Não dá para tocar um casamento cristão achando eu vou vir nos domingos no culto, eu vou participar da célula, eu vou ser mulher de intercessão, eu vou ir numa célula de intercessão, enquanto no teu casamento tu está com esse monte de problemas. Tu tem que compreender o teu papel. Não é justo com o teu marido. Porque você fez uma aliança com ele, onde ele não pode ter nenhuma outra, e onde você não pode ter nenhum outro. Então, um tem que satisfazer um ao outro, em todas as áreas. E Paulo diz, eu vou falar da área sexual, Paulo diz que não é para se afastarem um do outro, a não ser depois dos dois conversarem por mútuo consentimento, só por um motivo, para a oração e jejum, e não por muito tempo, para que Satanás não tente a nenhum de vocês dois e depois voltem a ter relacionamento. Querem saber onde está isso? Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. É só abrir a Bíblia e ler. Agora, longe, mas longe de vocês, mulheres, pensarem que o que eu estou pregando aqui, ou o que temos aqui na palavra de Deus, significa escravidão, opressão, tornar a esposa ou a mulher um capacho do marido. Não se trata de nada disso. É apenas uma questão de definição dos papéis e funções dentro do casamento.
O homem não é mais do que a mulher, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas Deus nos criou com funções distintas. Cada um tem sua função. Estávamos cantando agora, eu quero ser essa peça que funciona. Cada um é uma peça que encaixa nessa engrenagem que Deus fez. E se você, mulher, não está pronta, minha irmã, para reconhecer isso, se tu já está casada, tu está em grandes trevas. Grandes trevas. Tu tem que abrir os olhos, tem que orar a Jesus para que Ele arranque as escamas dos teus olhos e tu seja, principalmente se você é a cristã. Eu não estou falando com os maridos, porque minha mulher vai falar com os maridos na outra semana. Então, estou falando para você, mulher. Se você é cristã dentro de casa, você tem que ser o exemplo. A não ser que o seu marido seja tudo aquilo que estava ali, opressor, está te guiando para o mau caminho, quer fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, aí está desobrigada. Mas se ele não for assim, se ele for um homem íntegro, se ele for um homem trabalhador, se ele for um homem que provê, se ele for um homem que não te obriga a fazer nada que não está na palavra de Deus, você deve sim a ele submissão. E se você não está pronta, minha irmã, a reconhecer isso e não é casada ainda, tu é solteira, é melhor não casar até o dia que tu estiver pronta a reconhecer isso, mesmo nos anos 2000. Estamos em 2019. Eu sou tão velho que tinha uma música da minha época, da Rita Lee, que dizia assim, lá vem ela, Miss Brasil 2000. E nós achávamos que nunca ia chegar ao ano 2000. E já estamos em 2019. Então, compreendam isso, porque essa é a função que o Senhor Deus determinou. É a função de vocês, dentro do lar. Tá? E se você está com problemas no casamento, minha irmã, antes de apontar o dedo para o teu marido e começar a acusar ele, dizendo que ele é responsável pelas crises e por tudo mais de negativo que tem acontecido dentro do casamento, faça uma análise da sua vida e pergunte sobre, à luz da palavra de Deus, se você tem cumprido esse papel. Você tem sido uma boa auxiliadora? Você tem dado respeito ao seu marido? Como eu falei, nós maridos nós não precisamos muito do mel, do eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas você tem dado respeito ao seu marido? Ou tu tem desrespeitado ele na presença de outras pessoas, falando mal do teu marido pelas costas, no salão de beleza, quando está cortando o cabelo, quando está fazendo as unhas? Isso eu cansei de ver. Cansei de ver mulher fazer isso. Então, antes de apontar o dedo, olha para a tua vida. Vamos esquecer o esposo agora. Deixa o esposo para as próximas semanas. Sob a luz da palavra de Deus, realmente, tu tem cumprido o teu papel de auxiliadora? Tu tem dado ao teu marido aquilo que foi feito na aliança? Quando você se aliançou, cada um tinha um compromisso um com o outro. Eu tenho um compromisso com a pastora Márcia tem um compromisso comigo, e um não pode negar ao outro. Porque se negar um ao outro, amados, vai dar problema no casamento. Vai dar problema no casamento. E é isso que o diabo quer. É o que o diabo mais quer. Então, mulher, você tem cumprido o teu papel? Tem respeitado? Tem te sujeitado à orientação do marido enquanto ele está dentro da palavra de Deus? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, eu não tenho comigo, mas eu queria abrir com vocês e pedir para o pessoal procurar lá 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então, Paulo foi informado de que existia problemas através da casa de Cloe. Havia contenda. E eu, como pastor, eu ouço muito a respeito das contendas
dos maridos e das esposas, e ouço histórias que são quase difíceis de acreditar, de marido e mulher que ainda estão sob o mesmo teto, mulher que vem na igreja, mulher cristã, que não tem relacionamento há mais de ano, 2 anos. Isso não é casamento, amado. Precisa mudar. E eu estou falando sério com vocês, irmãs. Vocês vão ter que prestar conta diante de Deus um dia. Não é licença para marido sair por aí cometendo adultério também. Não é. Não é licença. Mas uma coisa eu quero dizer. Vocês estão colocando o cara no precipício. Estão colocando ele na beirada. Então, nesse aspecto, é necessário que vocês se reconvertam. Haja uma reconversão da vossa mente, uma renovação da vossa mente, onde você compreenda a sua função como esposa. Amém? Vamos nos colocar de pé?